e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sabe, quando eu olho para o nosso irmão, eu vejo, ele fez renúncias, ele fez escolhas, sempre para o bem, e pensando no próximo, e pensando no outro. Porque quando nós falamos de inocência, pureza, por exemplo, eu tenho uma filha que ela tem 18 anos. Então eu olho para ela e vejo, ela não consegue enxergar a maldade. Ela não sabe nada sobre o diabo. Então eu já vejo que existem pessoas que estão com ela, mas que estão com seus interiores contaminados. Então o adversário, ele usa da astúcia e ele espera o momento certo para convencer as pessoas mentalmente a tomarem ações que trarão dor e sofrimento para as suas vidas, porque não conhecem a maldade. Os seus ventres são virgem, mas muitos têm sofrido com o engano, com a mentira, com a sedução, com as obras do diabo. E Deus é exatamente esta palavra que Ele me traz aqui para fazer, porque Ele diz, vocês estão sendo enganados. Então veja, quando Judas ele vem, para você entender essa palavra, e o Espírito Santo falou recentemente, eu vou tentar explicar. Então quando Judas vem, Judas é um ser humano. Judas é um ser humano. Mas Judas ele foi induzido na mente dele a trair Jesus. E quando ele tomou a ação de trair, o diabo entrou nele. Jesus veio para salvar, para nos salvar, salvar a nossa alma. Jesus veio para salvar o homem e a mulher, porque o próprio Deus quis criar a nós. Então, ele diz, façamos, o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança. E a este homem e a esta mulher, Jesus veio salvar. Eu gosto muito do entendimento que há anos atrás a pastora Camila Barros trouxe, quando ela falava do cego de nascença. Então, os discípulos que estavam próximos de Jesus enxergavam o quê? Enxergava a deficiência. Quem pecou? Quem pecou? E Jesus viu um homem. Porque Jesus veio por causa desse homem e dessa mulher. Jesus veio por causa deste homem e desta mulher. Então, quando eu olho para as palavras de Deus, podia não ter sido Eva, podia ter sido eu. Podia ter sido Maria, podia ter sido Roberta. Mas o testemunho de Eva, aonde ela sofreu ali com a obra da maldade, com a astúcia da serpente, com a mentira do diabo, com o engano do diabo, é para trazer para a minha vida e para a sua livramento. Não é para eu e você se achar que lá no Éden a gente também não faria essa escolha, porque eu e você não somos melhores uns que os outros. Então, glória a Deus pelos testemunhos e por aquilo que Cristo tem feito na vida das pessoas. Embora que na vida de alguns a gente não saiba, porque ainda não falam, mas Deus farão transitar mentalmente, aonde mostrarão, não a imagem que quer mostrar, mas a imagem que Jesus construiu na vida deste, fez tornar para sua origem. Então nós, em algum momento da nossa vida, fomos enganados, caímos em alguma mentira, na obra mal do diabo. Ele quis distorcer a nossa identidade. E ele está lutando veementemente porque ele não quer eu e você no céu. Ele não quer que nós venhamos receber aquilo que Deus tem guardado, reservado, preparado para você. Então de hoje em diante, eu não sei quem não crê,
quem não acredita, mas é você que vai ter que tomar uma decisão de continuar confiando em Jesus, mesmo tendo caído feito Davi, mesmo tendo feito em algum momento uma escolha errada, sabendo que não foi a vida deste que está te acusando, que está zombando, que está te perseguindo, não, porque ainda não transitou mentalmente, que a vida que Deus entregou foi a do seu filho. A vida que Deus entregou ao seu filho. Então Deus tem mostrado incessantemente o quanto Ele quer que nós venhamos chegar no céu. E que nós temos que nos agarrar em Jesus para continuar crendo. Eu vou chegar, Jesus está comigo. Jesus vai me ajudar a avançar. Jesus vai me ajudar a curar essa dor, a restaurar a saúde interna do meu interior, a restaurar tudo aquilo que o diabo, ele foi permitido tocar. Tudo aquilo que o diabo assaltou você no meio do caminho. E Deus, ele traz a mim esta palavra, e glória a Deus, eu quero conseguir passar, né? E aí tem um exemplo da minha própria vida. Porque eu não sou, porque eu sou. Eu sou porque eu tô com eu sou. Eu sou porque eu tô com eu sou. Porque antes de eu nascer, Ele disse, eu vou salvar ela, eu vou curar ela. Ela vai estar comigo no céu e eu quero chegar. E eu falo disso para Jesus. Jesus me protege do maligno. Poxa, Linha, parece que o diabo é numa linguagem simples, né? Como falamos, é o cara. Não. Eu e você somos humanos. E mentalmente estamos deixando de entender que só estamos vivos porque existe alguém nos protegendo. Porque se fosse nós só na humanidade, então se você ainda não tem a Cristo, entenda. Se você não tem a Cristo, está totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável ao poder que o diabo tem e à inteligência que ele usa para o mal. Mas com Cristo existe uma proteção aonde Ele não pode te tocar, aonde Ele não pode te destruir. E aonde o pecado não tem mais poder sobre você por causa de Jesus Cristo. O pecado passa a ser uma decisão. Uma decisão. Então, quando nós temos as palavras de Deus verdadeiramente dentro de nós, porque o amamos, guardamos e obedecemos às suas palavras. Então, Deus tem falado sobre isso. Que nós temos sido enganados. E quando antes de eu entrar, Ele falava, filha, quem olha para Ananias e Safiras, que ofertão, hein? Que ofertão. Está participando da obra. Por quê? É para ser simples, para a gente entender aquilo que o Espírito Santo tem falado. Não estou aqui para você construir uma deusa mental de mim, não, porque eu não sou. Mas eu estou com eu sou. E Ele tem me protegido, me guardado, porque eu reconheço. Eu não tinha estrutura psíquica nenhuma, adoecida nas emoções. E se a mão dele não tivesse sobre mim, só Ele sabe onde eu poderia ter parado. Por causa desse adversário, que é contrário àqueles que Ele ama. Porque Deus, Ele nos ama. Até quando Ele permite a Babilônia invadir. Até quando Ele traz um balanço para o mundo. É aquele momento onde Ele quer que você... Poxa, eu tô errado, tô no caminho errado. Aí você tem vergonha de ir para a igreja. Por quê? Porque tem os religiosos lá, né? Que acreditam mentalmente, né? Mas Jesus me traz com uma palavra que foi eles que Deus deu na cruz. Misericórdia, irmãos. Deus deu o perfeito e o sem defeito. Então, quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus que não desistiu desse povo. E aí o povo pecou, e aí ele viu Noé, e aí construiu a arca, e aí destruiu, e aí envia Jesus. Então você vê Deus o tempo todo não desistindo de pessoas que traíram, que roubaram, que mataram, que se prostituíram, que seguiram outros deuses. E por que eu e você vai desistir? Acaso somos melhores do que Deus? Sabe por quê? Porque eu já estive nesse caminho, vamos falar de mim também? Aonde a gente tá mais pela carne. Ah, eu tô nesse mundo, então quero ser bem sucedida nesse mundo. Quero ter o olhar de todo mundo nesse mundo. No fundo, a gente é educado na cultura para isso. Para estudar, para ser bem profissionalmente. E nós temos sido enganados com essa falsa felicidade que a dopamina gera. Que a gente desiste do enfrentamento. Que a gente não lida com as situações, mas a gente foge delas.
aonde nós estamos fugindo delas, porque na verdade estamos fugindo de nós mesmos. Porque se estivermos bem, com a nossa mente saudável em Jesus Cristo, e não há vida sem palavra. Não há vida sem as palavras de Deus. E Jesus abriu esse acesso para esse acesso ser individual. Está aberto. Você tem um advogado, tem o Espírito Santo, tem Deus, tem os anjos. Aonde que na sua mente Deus quer que você fique no meio do caminho? Deus entregou o melhor e é Deus que não está desistindo de você. Mas um religioso pode estar fazendo você se olhar como uma pessoa que sai daqui dessa igreja, sai daqui, a gente não te quer aqui não. Pois fique aí em nome de Jesus, porque você não está nessa igreja junto com esses irmãos. Por causa deles, não é eles que morreram por você. Quem morreu foi Jesus. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Porque lá atrás, na adolescência, porque eu não conseguia lidar com o enfrentamento, porque eu realmente era adoecida das emoções, não tinha saúde psíquica e eu não sabia disso, mas Deus sabia. Então eu não tive coragem de enfrentar aqueles que estavam olhando para mim desdenhado. E glória a Deus, porque minha mãe está na mesma igreja até hoje. Não por causa dos irmãos, entende? Mas por causa de Jesus. Se você não for para a igreja pensando em Jesus, aquele que o diabo vai levantar, porque ele colocou no meio, porque é joio e nós não podemos tirar, é ele que vai arrancar. É o Pai que arranca. Que aquele que não dá fruto, ele corta. Então veja, o diabo pode usar a boca desses para fazer você o quê? Se perder, sair do caminho. E se você olhar para você, você desiste. Você vai ter que continuar olhando para Jesus. E você vai ter que se esforçar e ir para Jesus. Clame, fale com Ele. Diga para Ele. Não importa o quanto está destruído o seu interior, você não é assim. Se tornou, é diferente de ser. Ser o que você é, o que está na palavra. Homem e mulher, a semelhança e a imagem, façamos. Deus decidiu criar você. Deus decidiu não desistir de você. Deus decidiu resgatar você. Deus decidiu pagar um preço por você. Então o adversário, você acha que ele queria, como meu pastor explicou uma vez na ministração, que Jesus estivesse ali, na cruz? Não. Não, porque foi ali que ele foi derrotado. Foi ali que ele foi derrotado. Então você pode estar fugindo da dor. Mas é fugindo da dor que você não vai ter a vitória. Mas enfrentar essa dor, vencer essa dor, vencer esse laudo, vencer essa situação e transitar mentalmente. Eu tenho certeza que assim como um dia eu estive emaranhada, Deus me fala agora, tem muitos emaranhados, contaminados pelas exposições que estão tendo dos seus olhos e o que tem ouvido em seus ouvidos. Você tem uma mente, você tem um interior. E se não existia redes lá no céu e Eva no lugar perfeito, aonde Deus estava, e ali foi enganada, quanto mais eu e você. Então, você vê Ananias e Safira, você grita, aí você vê uma mulher que não dá muito, mas dá tudo o que tem. Uma mulher que dá uma oferta, mas dá tudo o que tem. Tá lá em Lucas 21:4. Aonde ela dá tudo o que tem. A sua generosidade. No meio de pessoas relativamente grandes para olhos humanos, mas não para os olhos de Deus. Então Deus, ele me fez transitar na minha mente. Por isso que Isaías, ele é tão importante na minha vida. Não importa quem te despreza, quem te rejeita, diante de Deus, você está crescendo. Diante dos olhos de Deus. Pode na vista do homem você não ser nada. Então a nossa mente agora, ela anda por fé. Por fé nas palavras. Ela não anda mais pela carne. Você está entendendo essa transição? Você anda pelo que Deus diz, pelo que Deus pensa, pelo que Deus quer.
Porque ele está demonstrando na palavra como ele quer nos salvar. Mas é uma decisão nossa. Então quando Judas ele vem, aqui vem o ser humano. E esse ser humano está induzido, contaminado na mente, e nele está essa casa, o diabo entrou. E Judas não vem só. Judas vem com os co-participantes. Então Judas ele chega o quê? Beijando. Jesus sabia. Perturbou-se em espírito, disse a palavra. Porque você sabe, você não fica confortável sabendo que o diabo está onde você está. E que esta pessoa está contaminada. Mas Jesus não abriu a sua boca, ele não olhou para o céu, pediu fogo, pediu anjo, pediu alguma coisa para matar essa vida. E ele tinha poder, você está entendendo ainda? Agora, porque Deus não derramou veementemente do seu poder, porque a gente não transitou ainda na nossa mente. Imagina a gente com o poder que os discípulos tinham. Ia matar os seres humanos. Ao invés de lutar contra o diabo, ia sair eliminando os seres humanos tudinho. Aí a gente ia estar co-participando com a obra do inferno. Então Jesus vai para a cruz porque quer que o homem e a mulher que Deus criou sejam salvos. E a gente aqui, pecadores, que alguém morreu por nós, alguém não desistiu, todos os dias tem paciência mandando o povo para o inferno. É uma linguagem simples, mas é assim que Deus me autoriza a falar. Para que todos entendam. Para que todos entendam. Então ele coloca o filho dele, o perfeito. Ele é o Deus todo-poderoso, dono de todas as coisas, que decidiu. Então nós não estamos agindo como Deus está agindo conosco. Deus não usou a lei comigo e com você. Ai de nós se não fosse as suas misericórdias. Então quem decidiu se matar foi o próprio Judas. Jesus não usou do seu poder, da sua influência, de nada. De nada. Para matar Judas. Pedro, a gente fala muito dele, não é? Do nosso irmão. Mas ali ele reagiu ao sistema. Porque o cérebro que Deus criou, esse corpo humano, ele tem sistema de defesas. Ali, o medo, o cérebro ativou o medo. E ele se entregou ao medo. Mas interiormente ele queria morrer por Jesus. Interiormente ele queria dar a vida por Jesus. Mas ali ele não podia fazer nada, porque aquilo ali era um plano de Deus. E naquele plano de Deus existia uma palavra, que eles iriam abandonar Jesus. Então Jesus já sabia o que ia acontecer. Já sabia o que ia acontecer. E Deus me traz agora que tem pessoas que estão como os amigos de Jó. Pecou, por isso que tudo isso aconteceu, por isso que foi tão assolada, tão assolado, por isso que foi roubado, por isso que os filhos morreu. Existem coisas que o próprio Deus permite para gerar fé em nós, porque quando eu olho para a história de Jó, coisas que eu consigo identificar que o Espírito Santo de Deus mostrou. Porque nós tínhamos um ventre estéril, cego de nascença. Então veja, eu vejo as obras do diabo, o que ele pode fazer. Que ele tem poder para mexer na saúde, para matar os filhos, para destruir os bens. Ele tem esse poder. Mas eu também vejo ali o poder de Deus, que é maior do que ele tem. Porque ele teve a permissão e usou o poder para tirar, para machucar, para trazer sofrimento. E Deus está nos mostrando o quê? Que ele tem poder para restaurar 2 vezes mais. Mas no momento difícil, no momento de pressão, no momento que o outro cai, eu e você mostramos verdadeiramente o que tem no nosso interior. Se Deus realmente transformou o nosso coração, se verdadeiramente temos um coração que agrada ao Pai. Então quem somos nós para dizer para o outro que Deus não quer mais? É o outro que desiste de si mesmo, não é eu e você. Eu e você somos o encorajador que lembra essa mente. Você caiu, mas Deus quer que você chegue. Deus já sabia. Quando eu conheci o Salmo 139, também li por vários dias.
Então não importa onde você está, Deus está com você. A sua presença. Ele conhece você desde antes de chegar ao ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo. Então veja, fomos nos permitidos ser invadidos pela Babilônia para tirar de nós as impurezas, para tirar de nós aquilo que realmente precisa sair para fora. Porém, Deus não quer que você desista. A Babilônia invadiu. Você reconhece que não estava no caminho certo, porque agora que perdeu, reconhece que não estava no caminho certo. Deus ensina nas palavras. Só é agora você esperar nele, esperar o tempo do processo, porque você vai sair desse cativeiro, desse exílio, e vai voltar para a terra da liberdade. Então aqui existe alguém que reconhece. É por isso que eu glorifico tanto a Deus. Porque eu reconheço, irmãos, se eu não tivesse alguém com a mão de Deus poderosa sobre mim, eu não estaria aqui, eu não estaria viva, eu não sei onde eu estaria, se eu teria caído no vício, ou em caminhos muitos que assolaria ainda mais a minha parte interna. Então Deus, Ele está querendo mostrar para você aonde foi afetado e Ele tem o poder para restaurar a sua saúde. E eu não posso dizer para você que há como mudar uma mentalidade pensando como H pensa, pensando como o mundo pensa. Isso é um engano. É um alívio momentâneo, mas depois você não vive. Irmãos, quando eu vejo o meu esposo cantando com Ravi dentro do carro, não é? Cantando eu quero viver algo novo. E vejo esse homem louvando. Quando eu vejo ele cantando, né? Eu serei pai de multidões dentro do carro. Eu acho muito lindo. Por quê? Porque no final, o que o diabo queria? Ele queria a mesma criação que eu e minha irmã teve. Minha mãe levava para a igreja e meu pai levava para o mundo. Então ele queria repetir a mesma obra. Então se eu te disser, eu acho tão lindo Jesus, porque ele só curou o meu interior, quando depois, justamente para eu não dizer que tinha estrutura psíquica e que por causa disso, foi restaurado, Deus trouxe de volta e essa maravilha. Não, que ainda ficará muito bom em nome de Jesus. É justamente sobre isso. Para que você veja que foi ele. E o que você fez? Eu fiquei acreditando nas palavras, no poder, nas vestes que o Pai deu para ele, no nome que está acima de todo nome. Então eu fiquei sempre com o meu ventre fechado para a maldade, não conseguia ver a maldade. E ele trabalhando em mim as palavras. Por quê? Porque quando ele trouxesse as obras, e olha, só tive entendimento disso depois. Quando Jesus trouxesse as obras, eu ia precisar de fé. Fé nas palavras de Deus, para me voltar contra o meu inimigo, o diabo. Porque as obras só foram trazidas para minha consciência daquilo que estava oculta depois que Deus me deu estrutura. Então ele já tinha voltado, mas as obras eu ainda não sabia. Então eu estava no meio, mas eu não via as obras. Estava dentro de engano e de mentira, mas não via as obras. Então é isso que se fala de inocência e de pureza, de não maldade, você não conseguir enxergar o mal. Mas chega o tempo que Deus ele abre o seu ventre. Mas quando Deus abriu o meu ventre, o que o adversário acreditava? Ela vai se voltar contra o ser humano. Mas aí o Espírito Santo me fez transitar. Porque é uma época que a gente já contou aqui, né? Que eu quase entrava em uma loucura, mas Deus não deixou. Deus colocou um cerco e disse, tu foi até aqui. Porque agora é a hora onde ela vai se levantar no meu nome. Então ali eu comecei a olhar para a palavra, a orar a palavra, a escutar o que o Espírito Santo estava me dizendo naquela situação, a deixar ele transitar na minha história. Então toda a maldade que me aconteceu e que aconteceu comigo, naquela hora eu me voltei contra verdadeiramente o meu inimigo. E isso ele não esperava.
Ele não esperava que eu me voltaria contra ele. Ele esperava que eu me voltasse contra o ser humano. Mas Deus me fez transitar mentalmente. E glória a Deus, porque Jesus me ajudou e não deixou que eu desistisse, mas me fortaleceu com a sua palavra. Então, a pastora Camila Barros, ela sempre trazia uma mensagem. Eu dizia, meu Deus, o que tu queres dizer isso para mim, né? Que eu tinha já essa mensagem e Deus tinha usado antigamente, né, há muitos anos, a boca dela. E dali, quando a filha de Jairo morre e a mulher do fluxo de sangue, ali ela é curada, né, restaurada. E então, eu já havia experimentado o poder de Deus na minha vida, com o interno, né, com o adoecimento das emoções ali, restaurada a saúde, estancado pelo poder de Deus, e ele fazendo todo esse tratamento. Mas quando as obras veio, irmão, morreu. Porque antes estava enfermo, porque antes estava com problema, mas quando as obras veio, aí a ruína foi completa, o desmoronamento. Então eu precisava de fé. Eu precisava de fé em Jesus. Então Jesus, ele fala com Jairo, crê. E eu precisava crer nele. Eu precisava crer em Jesus. Ele não falou com a multidão, ele falou com Jairo. E ele falou comigo, creia em mim, mantenha o foco em mim. E o Espírito Santo, é por isso que é importante você parar, porque como que o Espírito Santo vai fazer você falar com você e fazer você evoluir? Fazer você ver o engano, fazer você ver quem está por trás e te levar realmente a lutar a guerra que não é contra o ser humano, a guerra que é contra o diabo, que quer mexer, que é contrário a tudo aquilo que Deus ama. Você só tem um adversário, e esse adversário não é os seres humanos, não é. Então Deus, ele ama muito você, ele quer que você chegue. Se a Babilônia invadiu e ao invés de obedecer, você ficou debaixo da desobediência, se revoltou contra o próprio Deus, porque não tinha esse entendimento mental, mas Deus está me trazendo aqui para trazer essa clareza. Ele continua amando você. Você pode se arrepender, abandonar esse caminho que você está agora e voltar com outra mente. Você está na igreja por causa de Jesus. É Jesus que não te condena, é Jesus que te quer, ele te perdoa e ele quer que você chegue. Então você vai para a igreja, você fica lá e deixa Deus te dirigir. E aí, entendendo a importância de como somos vulneráveis, passe o tempo que for preciso. Passe o tempo que for preciso com as palavras de Deus, a cada dia mais. Então Deus não pode ser o seu segundo plano. Ele tem que ser o seu primeiro plano todos os dias. Você tem que passar tempo com ele todos os dias. Antes de ir para o médico, antes de ir para a faculdade, antes de ir para a igreja. Porque a igreja você vai prestar um culto a Deus. Mas você tem que ter uma vida diária com ele. Para que o reino espiritual, para que Deus, ele fale com você. Ele te mostre aquilo que está por trás. Que muitas vezes estamos cegos e não estamos vendo. Deus quer ser livramento nas nossas vidas, porque nós temos sofrido com o engano, com a mentira, com as obras do diabo, porque temos ainda, mas vamos transitar, andado pela visão, pela decodificação que um ser humano é capaz de fazer, pelas suas experiências, pelo conhecimento, pelo que ler a palavra. Vamos ter um exemplo. Na Bíblia fala que quando fala ali, né, dos falsos profetas, que eles terão visões, mas aquelas visões não são de Deus, são da sua própria imaginação. Aí vamos dizer que tem alguém aí no YouTube e que você vê que tem visões, que Deus fala através de visões. Aí você, porque você tem um conhecimento dessa palavra de Deus, aí você já diz, isso é uma falsa profeta, isso é um falso profeta. Irmão, isso aí é decodificação do conhecimento que você tem da palavra. Não é algo que Deus falou. Tem uma profeta que eu gosto bastante, você já viu aí também, né? Que eu já falei bastante dela, Nitesca Alves. Deus usa muito ela, como usou Jeremias, como também usou Ezequiel, com representações, com imagem, com visões. E Deus usa desses processos cognitivos para
para confirmar a palavra, para revelar a palavra, usa ela na palavra também. E você vê, porque lá na palavra de Deus, quando fala desses profetas que terão visões e são falsos, fala que esses tipos de profetas, eles não exortam o povo de Deus a se converter e a sair do mau caminho, mas antes estão alimentando eles para que eles continuem naquelas obras que são más e que só trazem o mal para a sua vida. Traduzindo essa palavra. Já essa profeta que eu ouço, a Nitesca Alves, ela tem visões de Deus e ela exorta o povo, ela realmente é muito usada pelo Senhor. Mas se você for pelo conhecimento que você tem da palavra, só por isso, só em você ver que Deus fala com ela através de visões, você vai dizer, é uma falsa profeta. Você entendeu agora o exemplo que Deus está querendo dizer para você? É o Espírito Santo de Deus que nos revela. Então, a exemplo disso, uma pessoa que o Espírito Santo já tinha falado para mim. Mas eu com aquela, meu Deus do céu, né? É algo que não é do cérebro. Ele traz uma palavra e ele mostra na pessoa sinais de que esta pessoa tá com demônio dentro, tá cheio de mentira dentro do interior. Deus, ele fala, ele diz. E se você tiver o discernimento de espírito, né? E você não fica confortável com aquela pessoa no ambiente. Você não fica as luzes com as trevas, irmão. Então, Deus, ele vai te confirmando, porque nós temos que ter essa prudência. Essa prudência e se nós formos realmente só na ingenuidade, fechar os olhos para o mal, mas o mal, ele sempre dá as suas brechas de que é mal, de que aquilo não é bom, de que aquilo não vem de Deus. E eu vou usar a minha vida abertamente para você entender algumas coisas, porque quando se trata de outras pessoas, não vou trazê-las aqui porque eu precisaria da autorização delas para falar. Também porque Deus, ele me autoriza a falar desta maneira, não é? Então, vou falar de mim, das obras, do engano que eu caí de mim, que eu não vi o mal, mas que colaborou para o meu bem. Porque a primeira obra mal que eu caí, né, pelo engano, colaborou. Porque desde aquele dia que eu tive tanto temor de Deus, de não fazer algo sem saber dele, que colaborou com toda a minha vida. Por quê? Por isso que Deus deixou, naquela época, que o mal acontecesse. Ele sabia, ela vai se apegar muito a mim. E o que ela vai enfrentar no caminho, na caminhada dela, ela vai precisar se apegar muito a mim, para não se entregar às emoções dela, para não se entregar às carências dela. Ela vai precisar ter temor de mim. Enquanto eu não resolver a situação dela, de onde ela tá, os propósitos, os planos. Então aquilo ali, por isso que Deus permitiu. Porque ali, não é? Eu pude ter mais temor de Deus e tudo contribuiu para a minha vida. Então, Eva ali, ela participa daquele plano do engano. Mas Deus já estava com o plano da salvação, antes mesmo de Eva ser enganada. Então, o diabo, ele não entende os planos de Deus. E nós, para essa questão de pensar em nós mesmos, com medo de todo o adoecimento físico, de tudo aquilo que a gente está querendo impedir o físico. A gente quer impedir o físico de ser assolado. E, na verdade, a gente está fugindo de viver o melhor de Deus. Porque eu estou bem, eu estou saudável, eu estou em paz, como nunca esteve. E olha que antes eu já tive até um dinheirinho. Já tive até um dinheirinho, mas não tinha esse interior. E quando eu olho para a vida daqueles, e eu vejo louvando, e eu vejo adorando. Então, se nós realmente entendemos o que Deus fez, porque veja, as pessoas que estão hoje, que estão enganadas mentalmente, que estão perdidas mentalmente, que estão em mentiras mentalmente, quando elas estiverem na igreja, qual é nosso olhar? Sou melhor do que você, porque eu não matei, eu não roubei, eu nunca fui uma viciada, então eu sou melhor, porque eu nunca fiz isso. Oh, irmãos, o melhor, aquele que não tem pecado já veio. Não é isso que Deus espera da sua igreja, que Jesus espera da sua igreja. Ele quer que nós façamos como ele. Ele é o nosso exemplo. Então, lá em Lucas 21, 2, 4, fala: viu também uma viúva pobre
colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver, nos diz o Senhor. É resposta de Deus para você. Para os homens, o que você entrega é pequeno, mas para Deus é grande, porque eles estão dando do que sobra e você está dando tudo, diz o Senhor. E se nós transitamos mentalmente com esta palavra que agora nós iremos ler, que muito alegra a minha alma, saber de tudo o que Deus ele tem reservado para mim e para você. Mas vá até o final, porque estas palavras agora que eu vou trazer no nome de Jesus, que Jesus me guiou, me orientou, me trouxe até ela, não é eu que quis trazer, é o Espírito Santo de Deus. Então ouça, porque tem exortação, mas não é para o teu mal. Porque Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então se Ele está te disciplinando, é porque Ele quer que a gente volte para o primeiro amor. E o primeiro amor é onde Ele é o nosso tudo. Por quê? Porque aquilo que Deus nos dá atrai. As pessoas querem o que você tem. As pessoas querem o que você tem. Não troque o seu Deus pelas pessoas que hoje te olham. Lembra de quando Ele te olhou, quando ninguém olhava para você. Não é que você vai deixar de ajudar as pessoas, mas a afetividade muitas vezes. E Salomão tá aí para dizer que, para você não achar que eu estou falando de mim mesma, porque o Espírito Santo traz agora. Salomão tá aí para mostrar de como ele era íntegro quando ele iniciou, mas que no final ele se deixou contaminar. Porque o adversário não tem pressa. Uma hora ele usa quem está próximo de você para fazer você se prostrar aos pensamentos dele. Quando você menos espera, já levantou o altar, já se prostrou e pior, pela visibilidade, pelos acessos, porque o povo, ele estava ali, não é, como rei, e aí o povo ia fazer o que ele faz, porque você está influenciando. Você influencia mais do que você imagina. Então você não precisa falar. O jeito de vestir, o jeito de falar, os seus hábitos, a sua maneira de viver. Se o povo está consciente e está vendo, eles vão querer imitar você. Porque agora a gente não está falando, né, sobre as palavras de Deus. Tem coisas que o seu cérebro está registrando que estão inconscientes de você. Você está focado aqui na mensagem. Se tivesse aqui um bocado de figurinha, um bocado de coisa aqui no Restauração da Alma, mesmo que você não estivesse olhando com a sua visão, olhando, focando com a sua atenção, o cérebro, a parte inconsciente, está lá registrando, sem nem você estar olhando. Então é por isso que as marcas colocam esse lado, desse lado aqui, é o direito, que fica desse lado, onde fica o nome Restauração da Alma e o nome Lilian. Pronto, desse lado aí. Mesmo que você não olhe esse nome Restauração da Alma, o seu cérebro está guardando esse nome. É por isso que às vezes você é estimulado, né? Tá vendo direto uma marca de sapato. Aí chega no shopping e pensa nessa marca de sapato. Mas você nem tava olhando para essa marca. Mas os comercial que você via, tava lá. Mesmo que seja pequenininho, irmão, o cérebro vai guardar. E aí você chega lá e fica lembrando dessa marca. Por quê? Porque entrou, ficou guardado, mesmo você sem estar focando. Você entra no shopping e aquele cheiro bom das lojas. Então, é o cheiro querendo atrair você, para você ir lá e comprar um perfume. Ah, você entra no lugar e aquele cheiro de comida. Ou as cores, atraindo a sua carne e sangue. Atraindo o seu cérebro para você comer. Quando eu sinto o cheiro de café, já fico com vontade de tomar, entendeu? Mas não é porque você tem vontade e desejo que você não pode frear. Não é porque você vê alguém nua no meio da rua e aí você é estimulado no seu cérebro que você tem que continuar. Até entrar no motel, ali, até entrar lá,
embora já possa ser pecado, né, na imaginação, se você ficou pensando na pessoa, pensando no que tá fazendo com a pessoa, mas até entrar no motel você pode desistir. Até tirar a roupa você pode desistir. Porque José fugiu, te diz o Senhor. José fugiu, então você pode sim fugir da tentação. Não é ficar lá com a cantadinha, com uma conversinha, não. Você tem que fugir. Você tem que fugir. E meu esposo até sabe que eu comentei com ele, né, numa época dos processos bem difíceis na minha vida. Veja como foi importante o ciúme dele, porque as pessoas sabiam que ele era ciumento. E o posicionamento dele, eu tinha temor de Deus e até as pessoas tinham medo dele, entendesse? E eu, já chegaram pra mim com conversinha e eu fugi pelo temor. Eu até pensei, e se eu fizer não sei o que, não, isso não é de Deus, não é? Eu vou desagradar a Deus, era só isso que eu pensava, eu vou desagradar a Deus e depois eu não vou me sentir bem. Eu vou só satisfazer uma coisa momentânea. Eu não quero isso. E fugir. Então, pra você ver como Deus, Ele é livramento nas nossas vidas. Ele não dá nada que eu e você não venha possa suportar. Ou a dizer não. Mas como eu não tinha estrutura psíquica e Ele sabia da dificuldade que eu tinha pra dizer não, de não conseguir enxergar a maldade, que Ele mesmo não deixou. Por quê? Porque eu não tinha estrutura, entendeu? Então, primeiro ele deu estrutura. E quando eu falo de estrutura, é estrutura nas palavras de quem eu sou, tudinho. Pra o quê? Pra não desfalecer a minha fé. Então, Deus tá sempre colocando limite, irmãos. O diabo não faz o que ele quer. Mas aquilo que Deus permite fazer é porque, de alguma forma, vai cooperar com a obra, com o propósito que você já veio a esse mundo e a sua vida já carrega, mesmo sem você saber. Por quê? Porque o pai de Davi não sabia. E ali foi revelado de que ele é um escolhido. Então há pessoas, você é um escolhido. E você pode ter nascido e não sabia. Tá vivendo a sua vida normal, mas chega o tempo que o próprio céu, o próprio Deus se revela. Tem uma missão pra você, tem um ambiente pra te colocar. Você tá entendendo? É ele que se revela. Então, veja ele me colocar aqui para falar as suas palavras, mas antes ele deu estrutura. Ele falou de tudo. Então, eu não tô aqui por recompensas, não. Primeiro ele estruturou a minha mente, porque ele é a minha recompensa. Ele que me vê, ele que me reconhece, ele que me ama, ele que me escolheu. Porque senão poderia acontecer igual como aconteceu lá na juventude, não é? Eu fugi. Porque pense, naquele tempo, era daquele tempo, irmão, que só a Assembleia ia para o céu e a Batista não ia. Os irmãos não tinham os entendimentos que nós temos hoje. Então nós temos que entender. José foi parar no Egito, não foi por uma escolha dele. Ele caiu num plano mau, da maldade. Ele vai estar no meio dos seus irmãos, mas naquele meio que ele está, as pessoas estão contaminadas e realizam ali na vida de José um plano mau. Então ouça comigo as palavras que Deus trouxe para nós. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras. Então, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando. Aqui é uma exortação, é uma ação. Então, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Então, aqui é uma ação para vigiar e para fortalecer o restante que estava para morrer. Então, estava para morrer, não estava morto ainda. Então, estava falando para ficar vigiando e fortalecendo aqueles que estavam para morrer.
Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então, essas obras não são íntegras, não são completas. Eu fui ver a tradução dessa palavra íntegras, né? E a tradução dessa palavra íntegras fala de não tá cheio, não tá completa. A obediência, né? Na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu. Lembre-se, Deus quer que a gente lembre de quê? Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, então, recebeu, ouviu, guarda e arrependa-se. Ó, aqui o nosso Pai. Arrependa-se. E arrependimento é mudança na nossa mente. Mudança na nossa mente. E nós devemos estar na obra de Deus por completo, por inteiro. Então aqui, quando fala aqui que as obras, né? As obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Não são completas, não tá por inteiro. E lembra de Abraão, né? Onde Deus fala, ser íntegro e anda na minha presença. Deixa eu pegar aqui o versículo pra gente, já que o Espírito Santo trouxe para trazer mais luz. Essa palavra não é para doer em você. É para trazer temor e dizer, meu Deus, preciso mudar alguma coisa na minha mente. Deus está dizendo que eu não estou completo, não estou completo na obra. Não estou por inteiro na sua presença. É o que Deus está dizendo para a sua igreja, que devemos estar inteiro na sua presença. Então, Deus diz para Abraão ser perfeito e anda, né, na minha presença. É algo assim. Deixa só tua irmã aqui pesquisar, já que o pai... Deus diz a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É chamada a santidade e a fidelidade em resposta à promessa de Deus de uma aliança eterna e uma descendência. Gênesis 17, 1. Deixa eu ver uma coisa aqui para nós. Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. Eu vou entrar aqui para ver a tradução, tá bom? Pra gente. Porque a gente tá aprendendo junto. Gênesis 17. O Espírito Santo é lindo, né? Ele não tinha falado assim desse versículo, mas aí ele trouxe agora pra gente ter mais entendimento da palavra. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda, caminha na minha presença e ser perfeito. Então, perfeito aqui é completo, total, inteiro, são, saudável, integral. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você. Então, ele está falando aqui que não está por inteiro na sua presença. E ele está pedindo para se arrepender mentalmente. E quando nós se arrependemos, né, mudando essa mentalidade, nós passamos a fazer um caminho diferente. E é o caminho que Deus quer que a gente seja inteiro na sua presença, completo. Lembre-se, pois, do que você ouviu, guarde-o, arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o nome no livro da vida. Então, quando eu leio as palavras de Deus, então é por isso que tem essa paz. Porque eu sei que eu tenho algo muito, muito, muito importante que eu nem posso imaginar que está reservado para mim.
e que é isso que eu não devo perder. Então, a minha mente, ela não tem espaço para eu ficar triste ou ansiosa pelo que eu não tenho ainda. Porque eu tenho desejo e se Deus quiser dar, tudo bem. Mas também se Ele não quiser, é porque de alguma forma, eu sempre digo para Ele, ó, se vai me fazer tropeçar, cair, nem traz, Pai. Nem traz. Porque eu estou feliz contigo. Eu estou feliz com o que eu tenho. Eu estou grata, muito, muito, muito grata. Quando eu faço aí a lancheira dos meus filhos, né? Coloco 3 lanches. E aí eu lembro que eu e minha irmã não tinham o que comer muitas vezes. E essa oportunidade de levá-los para a escola, de pegá-los, de abraçá-los, de dar atenção às demandas da sua alma. E isso me faz muito bem, me deixa muito feliz. Mas eu não cheguei a esse estágio assim, porque quando eu deixei de trabalhar, se você já ouviu o testemunho, o meu cérebro queria atividade. Eu trabalhando desde os 15 anos e parei de uma vez. Então ele precisou se adaptar ao novo nascimento. Não é ali daquela mãe, daquela mãe sendo gerada pelo Espírito, pelas palavras de Jesus Cristo. E não pelaquilo que o mundo queria que eu fosse. E diz como que eu devo ser mãe. A mãe que eu quero ser é aquela que agrada ao coração de Deus. Então veja, não a mãe perfeita, tá, irmão? A gente não consegue ser perfeito, né? Mas a gente sempre busca melhorar em todas as coisas, com a ajuda do Espírito Santo. Porque tem muitos filhos querendo fazer os seus pais se sentirem condenados. Lembra, não é eles. É o diabo usando a boca deles. Porque você não tem o controle. Irmãos, Adão e Eva estavam num jardim que Deus criou, onde ele estava presente. E o diabo usou a serpente para contaminar, para enganar. Imagine nós, aqueles que nós amamos aqui nesse mundo. Então você não tem o controle. Não é sua culpa, diz o Senhor. Há coisas que você ainda não entende e vai entender depois, não é agora. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu gosto dessas palavras porque, veja, ele está dizendo que vai confessar. Veja, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ai, meu Deus. Que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Então, sabe por que a gente tá tão triste, desanimado? De verdade. Deus, ele, se você quer realmente seguir essa ressignificação desse nome que as pessoas falam, mas eu falo da renovação, quem tem que estar dentro de você para essa renovação, essa mudança de mente, porque você se arrepende, é a água viva. Você tem que beber, mergulhar e buscar. Eu quero te conhecer. E falar do seu interior, sem mentira, falar de tudo mesmo. Leia Salmo 139 por vários dias, porque não há nada que há dentro de você e você tenha vergonha de confessar que Deus, ele já não saiba. Então não importa, Davi, quando ele reconhece, é trazido ali a consciência dele, um profeta, porque veja, se todo mundo faz, a gente acaba ficando no meio, achando que não fez nada demais. Então, se todo mundo tá fazendo, mas o profeta vem ali e diz para ele que o que ele fez não agradou aos olhos de Deus. Então ali ele reconhece. Então ali ele se humilha. E ele não faz questão de perder as coisas. Ele só não quer perder a presença. E as consequências vêm. Porque mesmo tendo sido enganada pelas obras do diabo, então ele trouxe dor e sofrimento. Porém cooperou em tudo para o meu bem. Ele achava que ia me matar. Mas na verdade, toda aquela situação Deus estava usando para me salvar.
E você vai entender quando eu falar abertamente sobre o que eu posso dar de mim, não do outro. Não é? Eu tenho que falar de mim. Então, veja. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Então, Deus põe porta aberta na nossa frente. Veja, esse é o Deus que você serve, a qual ninguém pode fechar. E você tem que crer nisso. A porta foi Deus que abriu, ninguém fecha. Porque o diabo pode estar querendo vir te ameaçar. Eu vou acabar, você não vai conseguir, você não vai chegar, eu vou te reprovar. Eu não sei aonde você está, mas se Deus te dirigiu, ninguém toca no projeto de Deus, irmão. Ninguém toca, a não ser que Ele permita, por alguma circunstância. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, mesmo eu, por exemplo, né, sem estrutura psíquica, sem adoecida nas emoções, mesmo assim eu não esquecia o nome Jesus Cristo. Ele sempre foi o amor da minha vida. Então, quando eu fui lá na frente entregar a minha vida para Jesus, eu estava com o meu interior quebrantada. A minha alma queria Ele. A minha alma queria Ele. Então, não teve música, ninguém junto de mim, não. Então, Jesus, Ele quer trazer aqueles que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando para a igreja. Então, não vamos usar H, porque H traz os Ismael. Vamos deixar o Espírito Santo trazer. Vamos deixar Deus dar o crescimento à igreja. Porque o bebê, quando está sendo gerado, eu e você colabora como? Comendo, né, irmãos? Comendo, tendo cuidado, enfim, traga para você. Mas a célula se multiplica com a sua ajuda? Por acaso as células se unem, se formam, tecido, coração? Tem alguma ajuda minha e sua? Não, né, irmãos? Então tem uma parte que é nossa. Mas essa invisível, essa sobrenatural, porque um bebê se formando dentro de uma barriga e aquele pedacinho de bebê nasce dentro de, se formou dentro de você quando era apenas o quê? Um pontinho? Não, irmãos, isso é Deus. Então a gente tá querendo mentalmente tirar o lugar de Deus e colocar a nossa ideia. E por isso temos sofrido com tantas confusão no meio, tantas coisas. E é o Espírito Santo que traz agora, não é meus pensamentos, do que eu tô olhando para a igreja, não. É o Espírito Santo de Deus conversando comigo. Porque eu não preciso convencer ninguém. Aqueles que estão, porque, veja, a pastora Camila Barros nem me conhecia. Na verdade, ela nem me conhece. Eu já fui uma ministração há muitos anos, na época que ela dava CD ainda da sua obra, era bem no início do ministério dela. Eu estava numa igreja que ela estava, que eu já contei de Lilian, né, que a pastora Camila, usada pelo Espírito Santo, lá no púlpito, orava pelas mães que não podiam engravidar. E eu ainda me lembro dessa cena, porque essa cena me marcou muito. Lilian com a mão na cabeça, nem Lilian lembrava, eu que lembrei a ela. Que eu disse, Deus operou o impossível no seu ventre. Então Ele já te deu fé para você começar a orar pelos ventres estéreis em nome de Jesus. E isso faz tempo que eu falei com ela. Eu disse, e ela hoje tem 2 filhos e Deus pode se servir do ventre dela. Então, essa ser humana que é profeta, que é juíza, que é uma grande mulher de Deus, que é um Samuel, não é, que traz as palavras de Deus e que Deus não deixa nenhumas caírem no chão, né, sem se cumprir. Então ela nem sabia, mas Deus estava usando ali para trazer uma direção para a minha vida. E eu cria e eu obedecia. Então, Deus tem usado pessoas, sim, para dirigir eu e você com as suas palavras. E Deus sempre confirmava. E Deus sempre me ajudava a cumprir a vontade dele na minha vida. Eu ia falar algo, mas eu esqueci. Mas se for para falar, o Espírito Santo vai trazer de volta. E assim que ele trouxer, eu falo, em nome de Jesus. E sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sim, isso. Então, ele que fica me mostrando, falando as coisas, né? O Espírito Santo. E eu creio, trago aqui e falo. Porque eu não tenho que convencer ninguém. É você que se convence.
que tem que fazer uma mudança, que precisa confiar em Deus, que é limitado e limitada, e que precisa do céu conversando com você. E o Espírito Santo vai usar o templo que é dele. Poxa, a palavra ela é tão clara. Clara. E quando você crê, você passa a cuidar do templo. Porque se está dizendo que é templo e é morada do Espírito Santo, é seu então o corpo? Não, Deus deu para o Espírito dele. Então ele tem que, não impeça ele de crescer dentro de você, Isaías 54. Não impeça, largai as tendas para a direita, para a esquerda. Deixa ele te usar no médico, no meio da rua, no ônibus, dentro de um carro, aonde você estiver passando. Porque Deus mesmo vai colocar as almas no teu caminho que Ele quer alcançar, que estão quebradas, que estão feridas. Então abrace. O testemunho da Sandra Alves mesmo, uma criança de 6 anos, dá um abraço nela. Agora ela estava sempre na porta da igreja. Quantas irmãs abraçou ela? Quantas irmãs abraçou ela? Mas não, se afastou pelas vestes, se afastou, eu não sei, pelos comportamentos. Entendeu? Então você pode estar abandonando uma criança que tem crises de histeria, bate cabeça na parede, em algum momento tem algum descontrole emocional e não é demônio. Não é demônio. Porque você sabe que realmente é um descontrole de emoções, que é uma sobrecarga mental tão grande que aquela pessoa reage com comportamentos de uma forma avassaladora. Aí você, porque conhece as palavras de Deus e está escrito, aí olha e diz demônio. Foi Deus que falou? Foi Deus que falou que era demônio? Ou essa criança, ela tá com problemas emocionais? Leia um pouco sobre crise de histeria e você vai entender um pouco. Busque, diz o Senhor. Busque, diz o Senhor. Não faça decodificações com o seu cérebro, com os conhecimentos, experiências, não. É o reino espiritual nos revelando, irmão. Ele fala. Ele traz a palavra e é tão poderosa. Tem coisa que Deus me fala às vezes que dentro de mim se consome. É um temor, e o Espírito Santo começa, né, aí a falar em línguas estranhas. E aí eu fico com vontade de correr no ambiente, Deus falando dentro de mim. E às vezes eu tô prestando atenção na aula e ele é dentro da faculdade mesmo, é no corredor, falando até com a Eva que Deus levou lá pra faculdade. Assim, a minha mãe tá querendo focar ali, ele começa a falar sobre a palavra. E tá na palavra isso. Porque foi assim com Ezequiel, quando ele abre os céus em visões, com Daniel, quando ele tá andando ali com as pessoas. Então veja quando o anjo fala com Daniel. Ele diz homem muito amado. Então o homem, o ser humano, é muito amado por Deus. Então quem é eu e tu pra ficar... Porque a gente fica tão focado nas obras que não olha pro homem e não olha pra mulher. Porque é isso que o diabo quer. Então pra Deus o homem é muito amado. Então o anjo diz, homem muito amado. Homem muito amado. E você vê que Daniel, ele ficou vários dias, por causa das visões, por causa daquilo que Deus estava falando para ele, na cama. Isso aconteceu verdadeiramente com Daniel. Ele ficou. Então isso acontece, você fica debilitado na saúde às vezes. Então você não consegue cumprir com os compromissos que você estava cumprindo da forma que você vinha prestar os serviços. Se ele ficou na cama, então ele não foi trabalhar no palácio, né? Ele não foi fazer tudo como ele estava fazendo. Deixa eu procurar aqui essa palavra pra gente ver, né? Porque a gente tá junto aqui pra aprender. Eu glorifico a Deus, meu Deus. Irmãos, quando eu olho pra minha vida e reconheço que eu não tinha estrutura, eu digo, Jesus, como tu foi bom comigo. Eu podia ter caído em situações tão ruim. Eu sei que Deus sofreu mais do que eu me vendo sofrendo. Mas tudo estava cooperando para o meu bem. Eu estava sendo protegida. Quando me jogaram no poço, eu estava sendo protegida. Quando me venderam. Então, o diabo, ele não tirou a minha sanidade mental. Eu fui afetada.
Eu tive feridas, mas ele não me deixou louca, que era como ele queria. Seria legal eu ser bem clara, né? Mas porque se trata de outras pessoas, falar porque eu quase entrava numa loucura mesmo. Foi o ápice aí, né? E aí o que você fez? Eu passava madrugadas lendo a palavra, ouvindo a palavra. Quantos pastores ficaram comigo na madrugada? Por quê? Porque, enfim, para eu falar, teria que falar das pessoas. Então, meu Deus, tu acredita que eu não tô encontrando? Espírito Santo, vem cá. É porque tem aquela Bíblia que você é mais, né? Você sabe mais onde tá os versículos. E essa daqui, como é nova, e eu tô pegando o hábito, né? Entender se eu tô lendo na versão atualizada, ao meio de atualizada, né? É, eu acho que é essa. Ah, tô encontrando aqui, tá? Chegou a paciência do Espírito, não desse cérebro que tá querendo entrar na era fast food. Tô aqui por causa de Jesus. Porque se for pela aceitação, mas se ele foi desprezado entre os homens, nada era atraente aos olhos de homem. Quem sou eu, hein? Quem sou eu? Então eu acredito que é em Daniel 10. Deixa eu ver aqui, tá? Só pra gente... Ó. Naqueles dias, 10:2. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, nem provei carne nenhuma, nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Tem outro... Deixa eu só ver se eu encontrava. Deixa eu ver se eu só aqui, se eu encontro. É porque tá na outra Bíblia. Mas olha Deus falando aqui, ó, no verso 11, né, de Daniel 10. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Havia uma resistência no reino espiritual para aquilo que Deus queria entregar de mensagem a Daniel. Mas Daniel continuava perseverando. Daniel continuava orando. Daniel não parou. Até que chegou até Daniel aquilo que Deus queria que chegasse. Ó. Deixa eu ver. Eu queria encontrar... Deixa eu pegar a outra Bíblia. Vamos lá, vamos fazer o que o Espírito Santo quer. Porque às vezes eu fico, né? Meu Deus, e o tempo? Meu Deus, e o tempo? Mas a gente tem que deixar, não é? Deus fazer da maneira que Ele quer e não da nossa maneira. Porque, como eu já ouvi na pregação da minha irmã, ela disse, não é uma pessoa... É uma geração. Aqueles que estão realmente posicionados para querer obedecer a Deus, vai ouvir, vai refletir, vai parar, vai pensar, e Deus será livramento. Deixa eu ver aqui. Enfim. Aqui nessa outra Bíblia, em Daniel 10, fala... 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas inteiras. Alimento saudável, alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Eu queria encontrar a palavra onde fala mesmo. Onde fala que ele Então, você vê que ele passou 3 semanas... Você vê que ele passou 3 semanas entristecido. Ele, por conta daquelas visões que Deus estava falando com ele, trazendo... Enfim. Então, você vê que essas coisas verdadeiramente acontecem. E voltando lá para a palavra, aonde nós estávamos para terminar de ler as palavras de Deus... Deixa eu abrir aqui que eu fechei. Sim. Então, vamos lá. Já estamos terminando. Então, eis o que eu farei, diz as palavras de Deus.
com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Se declaram, eles mesmos se afirmam, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Você guardou a palavra da minha perseverança. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? O que é que nós devemos guardar? Então, você pode estar com medo de perder alguma coisa. E foi muito bom quando Deus trabalhou em mim o medo, aquele medo, né? Exagerado, ao qual eu tinha uma sobrecarga muito grande. Porque eu vivia igual a Jó. Semelhante. Eu tinha medo de que o mal viesse. E então eu trazia uma carga muito grande sobre mim. E isso estava inconsciente. De que eu estava ali dominada pelo medo. E estava fazendo de tudo para que o mal não acontecesse. Não é tentando ter o controle de tudo. E eu não tenho o controle. Mas Deus tem. E se Ele fica, eu não preciso de mais nada. Então veja. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. A provação que há de vir sobre o mundo inteiro, diz o Senhor. Então, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Por que vai vir essa grande provação? Para pôr à prova aqueles que habitam sobre a terra. Quando a Babilônia invade, você vê aqueles que obedeceram, que foram calados, que aceitaram, né? E é assim, a situação vem e acontece, por mais que a gente fique triste, por mais que a gente não goste, falando de carne e sangue, a gente tem que confiar. E se você tem que ter isso firmado na sua mente, Deus só quer o meu bem. Se você não tem isso na sua mente, por não entender situações que acontecem, porque nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente entende, nem sempre a gente tem esse discernimento e entendimento. José só foi entender tudo quando seus irmãos estavam ali, na frente dele. Então ele entendeu que tudo cooperou para o bem dele, porque Deus queria colocar ele no ambiente, no lugar, queria trazer livramento, salvação. Deus não para em você, Deus passa por você. E ele não quer passar para atingir um, ele quer passar para atingir muitos. É igual agora que o Espírito Santo traz para mim. Você tem um emprego, você ganha super bem. E aí você tem essa dificuldade de dar dízimos e ofertas. Não é meu, é meu. Aí acontece da Babilônia invadir e você perdeu o emprego. Então ali você começa a orar e a buscar. Não é que Deus te deu o emprego e acaba reconhecendo. Você tinha porque Deus te deu. Mas Ele te deu. E o que você fez? Era indiferente aos necessitados, usava como Nabal o dinheiro só para você, só para o seu deleite, só para o seu crescimento. Não reconhece que você tem, porque Deus está dando, Deus está protegendo para não roubar, então na verdade não é seu. Eu gosto de uma frase que tem na igreja, que é assim: tudo que eu tenho é teu, Senhor, e do que é teu te damos. É algo assim. Então, você ganha 1.000, é Deus que está permitindo. Ganha 10.000, é Deus. Porque se ele não proteger, nem 10.000 você tinha. Você não ia ter essa capacidade cognitiva para ganhar 10.000. Você não ia ter essa capacidade cognitiva para ter estudado para doutor. Porque Deus quer que você auxilie as pessoas no corpo humano. Aí agora, porque você tem muitos estudos, muitas coisas. Aí agora, só quem tem acesso a toda essa inteligência, esse processo cognitivo, é quem tem dinheiro. É por isso que Nabucodonosor vai parar no hospital. É por isso que Nabucodonosor, ele perde suas forças, ele perde seu reino, ele perde seus súditos, ele perde tudo. Por quê? Porque ficou soberbo, porque ficou orgulhoso, porque ficou arrogante. Mas Deus sabe tratar com esses interior, que acabam crescendo e sendo injustos com a minoria, com aqueles que não têm o acesso, com aqueles que não têm
aquilo que Nabucodonosor, pela permissão de Deus, porque Deus mesmo entregou o seu povo nas suas mãos, tá conseguindo acessar, tá conseguindo crescer, tá conseguindo se elevar em conquistas, mas tá usando só para si mesmo. E Deus, ele não é indiferente à injustiça. Então, quando Deus tira ali Nabucodonosor, ai que Deus, não, porque a salvação da alma é mais importante. Então, a salvação Deus ama tanto o seu povo que a Babilônia vem como um livramento. Vou obedecer, agora eu vou obedecer, eu estava errado, eu não estava vendo que... Então ali é quando Deus tira e a gente naquele processo reconhece, então aquilo que estava no interior, que estava inconsciente, mas naquele momento que você perdeu, você reflete, você pensa e entendeu, está salva, sua alma está salva. Porque não é as coisas que você precisa preservar e guardar. Deus está dizendo... Eu o guardei, você guardou a palavra da minha perseverança. Não guardou os bens. Não guardou o que tinha. Guardou a palavra. Guardou a palavra de perseverança, de fé. E venho sem demora, diz o Senhor. Conserve-o o que você tem. O que você tem? A palavra da minha perseverança. O que Paulo falou? Guardei a fé. Ele não disse que guardou, não é, as outras coisas. Guardou o ambiente, as pessoas que gostavam dele, mas que quando Jesus tem um encontro com ele, muda a mentalidade dele, e ali ele começa a falar de Jesus, aí o ambiente não aceita mais ele, aí o ambiente começa a perseguir ele, aí aqueles que antes elogiava porque estava no grupo e pensava igual ao grupo, mas agora que ele se levanta e o pensamento não é igual ao grupo, aí o grupo revela quem está naquele grupo, não é Deus. Porque Deus não mata pessoas. Deus deu a vida para que as pessoas pudessem viver. E Deus quer salvar as almas. Então, para que ninguém tome a sua coroa. Então, se há algo que eu e você deve conservar, o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Devemos conservar a palavra de perseverança, a fé em Jesus Cristo. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, para o último, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, afirma as palavras de Deus. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Tudo terreno. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então veja, olha o pensamento. Assim porque você diz, então olha os pensamentos: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe, tá no engano mental, que é infeliz. Você não sabe, tá no engano mental, que é infeliz. Então Deus diz, sim, ele pensa que é, mas Deus diz miserável, pobre, cego e nu. Então ele pensa que é rico, ele pensa que tá bem de vida, mas olha o que Deus diz, a verdade era essa. E Deus, ele quer trazer para nossa consciência, calma, não vai embora, porque Deus só quer o teu bem e o meu bem. Então nós estamos lendo para podermos a nossa mente mudar.
e podermos ficar no caminho certo, aquele que agrada ao coração de Deus, estarmos na sua presença completo. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Deus só quer que haja uma mudança na mente. Porque quando há arrependimento, há uma mudança na mente e passamos de praticar essas obras. Então, arrependa-se desses pensamentos. Eis que estou à porta e bato. Deus está batendo. Deus quer fazer mudança. Deus quer entrar em você. Deus quer ceiar com você. Deus quer estar com você. Esse é o coração de Deus. Então alguém pode não estar querendo sentar com você na mesa. Ele não está querendo ficar com você. Não está querendo ficar próximo de você. Ore a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, essa palavra me lembra muito Ezequiel. Ezequiel fala, mesmo que eles não queiram te ouvir. Então, quando Daniel está ali orando ao Senhor, ele diz, nós não queríamos te ouvir. Então, Deus estava batendo, Deus estava falando, mas eles mesmos estavam rejeitando as palavras de Deus. E Deus até me deu uma palavra, deixa eu terminar aqui, eu vou ver se eu encontro. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Deus me disse, né? Ele me deu uma palavra, deixa eu ver se eu encontro. Que, filha, eles estão te ouvindo, eles acham bonito, mas eles não têm praticado. Eles não têm praticado as palavras. O Pai mesmo revelou. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde foi que ele me mostrou estas palavras. Lá em Ezequiel 33, verso 30. Quando a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes. Estão falando de você junto às paredes. E nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um a seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor. Então esse amor, com a boca, professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Então o interior deles só ambicionam lucros. Então quem é o Senhor deles? O dinheiro. Não é? Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas, quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles, diz as palavras de Deus. Deus é aquele que revela. Deus é aquele que revela. A palavra que Jesus falou para mim, filha, diga para eles, sou eu, Jesus, quem governo. Jesus é quem governa. Lá em Gênesis 3,16, e a mulher lhe disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido. O seu desejo será para o seu marido.
e ele a governará. E Jesus é o nosso marido. Então, Isaías 54, verso 5, porque o seu Criador é o seu marido. Então, o seu desejo será para o seu marido. Submissão a Deus. Submissão ao desejo de Deus. À vontade de Deus, igreja. Deus me traz aqui para nos lembrar como é grande o amor dele por nós. E ele é aquele que tem cuidado de nós, mas temos sido enganados pelo próprio diabo. E você vai entender. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos Exércitos, é o seu nome. O seu marido é quem? O Senhor dos Exércitos. Então o exército do diabo não pode machucar você, porque Deus, ele está com você. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Como é que esse marido seu é chamado? O Deus de toda a terra. Não é pouco não, hein? Quem tá com a gente não é pouco não. Então, veja, Colossenses 1,18 fala. Ó. Lá em Colossenses 1, vamos começar a partir do 13. Ele nos libertou do poder das trevas. Então, as trevas têm poder. Mas Jesus nos libertou. Porque ele vive, vamos crer no amanhã. Veja, estávamos condenados. O que havia? Trevas. E o Espírito Santo de Deus se movia na face das águas. E houve luz. Quem é a luz que veio ao mundo? Quem é a luz que veio nos salvar? Quem é a luz que se colocou no nosso lugar? Nós não temos pareia não, irmão. Foi o Filho de Deus morrendo por mim e por você. Nós ainda não transitamos mentalmente, mas em nome de Jesus vamos transitar. Em nome de Jesus vamos transitar. Em nome de Jesus vamos transitar. A luta de vocês não é contra os seres humanos. E como assim eu era cega? Como assim era cega? Eu não enxergava a maldade, eu não enxergava o diabo. Eu enxergava os seres humanos. Mas na verdade, as obras eram dele. Mas Deus, no tempo certo, abriu a minha visão. E eu me virei contra ele. Porque eu sou poderosa? Não, porque eu não estou só. Eu estou com o Senhor dos Exércitos. Eu estou com o Senhor dos Exércitos. E ele me livrou do urso e do leão. E ele nos livrará deste Golias que tem se levantado na frente da igreja de Jesus Cristo e está ativando o sistema do cérebro e estão se entregando ao medo, e a ação é fugir, fugir, fugir. Mas nós estamos com aquele que é o Senhor dos Exércitos. Nos lembra o Senhor, o dono, deixa eu dizer igual como está a palavra, o Deus de toda a terra, aonde as palavras afirmam que para ele nada é impossível, que para ele todas as coisas são possíveis. Mas como nós temos pouca palavra, temos mais dentro de nós o laudo, o que os outros falam, o que os outros pensam, o que o ambiente diz, o que as mídias diz. Por isso que estamos fracos. E o sistema do medo, de defesa do cérebro tem dominado vocês. A tristeza, todos o sistema do nosso interior tem nos feito fugir. Por quê? Porque as palavras de Deus que geram fé em mim e em você, o nome Jesus Cristo, não está fazendo com que eu e você vença o sistema e se movimente pela cura, e se movimente pela restauração da saúde, e se movimente pela restauração da família.
Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha o laudo, ela tinha os nãos, ela tinha gasto recursos. Mas o nome Jesus Cristo fez ela vencer o sistema do cérebro e é Deus me mandando falar assim. Então o sistema de defesa que diz foge, que diz não fica, não venceu aquela mulher. O sistema de defesa que pode dizer pra ela, não vai, tu não pode tocar. Então a rejeição das pessoas, o abandono das pessoas, o desprezo das pessoas não fez aquela mulher parar. O nome de Jesus foi maior. O nome de Jesus fez ela se movimentar. A fé, ela creu no que Jesus podia fazer. Mais do que ela sabia da boca das outras pessoas. Então nada parou aquela mulher. Nada parou aquela mulher. E aquela mulher agora quer se esconder. Mas Jesus quer que ela fale. Para quê? Para que outros se levantem com a fé no nome dele. E entenda que Deus enviou o próprio Filho que destruiu a paralisação daquele homem que estava no tanque de Betesda. Jesus não pegou um relatório e começou a lembrar ele. Tu pecou nisso, tu pecou naquilo, tu pecou naquilo. Mas deu uma orientação. Deixa eu abrir aqui, já que o Espírito Santo, só para eu dizer como é que tá na palavra. Aleluia, glória a Deus, esse é Jesus. Esse é Jesus. Aquele homem não estava merecendo. O pecado parou ele. E Jesus disse, não peque mais para que coisa pior não te aconteça. Mas Jesus deixou ele livre. Então você perdoa e não tem como saber se a pessoa não vai errar de novo. Não é com você. É o que Deus quer que você faça. E não deixar com que o adversário contamine o nosso interior praticando a maldade. Que ilegalidade nós temos de matar o outro, de condenar o outro, de não perdoar o outro. Aí o adversário olha e diz, muito bem, perdoa não. Porque você não tem legalidade nenhuma. Que legalidade você tem? Você mesmo está matando, você mesmo está não perdoando, você mesmo está acusando, você mesmo está sendo usado por ele mesmo para fazer essa vida morrer. E é tudo o que ele quer. Ele é contrário a tudo que Deus quer e Deus quer salvar, porém é uma escolha. Jesus falou no Getsemane da angústia que ele estava sentindo porque o processo era difícil. Então ali, quando Judas vem ao ser humano, ele vem e Jesus se deixa ser levado. Aí os seres humanos estão ali e ele intercedendo pelos pecadores. Ele está na cruz e os seres humanos tudo ali. Tudo ali. E ele estava entregue. Entregue aonde? Porque essa clareza, Deus me autoriza. Pare com essa incredulidade em nome de Jesus. Vou falar baixinho. Quem não quer te machucar. Incredulidade, você não crê na sua mente. Se você não crê, você não avança. Se você não crê, você não avança. Se você não crê que Deus está mandando você se humilhar debaixo da mão que estava te fazendo, que estava te maltratando, como o anjo dá a direção para H. Agora tu já imaginou H com um bebê no útero, andando pelo deserto, tendo esse bebê no deserto? Ela tinha que voltar para lá, porque lá ela podia não estar num ambiente que mais quisesse que ela ficasse. Porém, ela estava protegida, sendo alimentada, o menino dela nasceu, o menino dela cresceu, e no tempo certo Deus deu a independência de H. Então essa liberdade vem até de Deus. Então eu agradeço porque eu perdi a liberdade e reconheço hoje. Mas já lutei contra a palavra porque eu não tinha consciência que estava lutando contra o próprio Deus, que era Deus mesmo endurecendo o coração, que era Deus mesmo não deixando eu ir para as festas da empresa, que era Deus mesmo não deixando eu ir estudar direito, que era Deus mesmo que não queria. E eu precisava de alguém forte, de autoridade, já que meu pai e minha mãe, meu Deus. Então ele usou este homem, glória a Deus, ore pela vida dele, para que Deus o abençoe, para que Jesus seja presente na vida dele e haja santidade, e haja glória de Deus, que as nações olhem e digam, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E lá na igreja do pastor de Carla, né, uma vez ele foi lá pra frente e se entregou pra Jesus.
Não é? Ali ele retornou para a casa do Senhor, ali naquela igreja. Enfim, o irmão orou por ele. Mas ele fugiu de lá, porque o pastor Serginho falou para ele, né? Lá tinha parece que é curso de teologia, eu não lembro muito bem. E aí chamou ele para fazer, né? Dizendo que ele ia ser pastor, pronto. Depois que falou essa palavra, dizendo que ele ia ser pastor, pronto. Ele não quis ir mais, o pastor, bichinho, nem sabe que é por causa disso. Depois dessa palavra, isso ficou dentro dele e ele fugiu. Ele não quis ir mais para lá. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então ali, Jesus está entregue na dependência das mãos de Deus. Não tenha medo de, por causa do sistema, que vai estar sendo afligido, vai estar doendo a angústia, vai estar na tristeza, está machucando o corpo, está ferindo o interior, mas ele está ali na dependência. Ele não permaneceu, tanto é que ele não ficou o tempo que se fica na cruz, ele morreu logo. José de Arimateia pediu seu corpo. Deus enviou um anjo para tirar a pedra e o Espírito ressuscitou. Veja Deus agindo em toda a situação. Nós não somos vulneráveis porque estamos na cova, debaixo de decreto, porque aquele que deu a vida é o único que pode tirar. Então não importa a maldade que está vindo, porque ali é uma maldade contra Daniel. Daniel não estava fazendo nada e o ambiente se levantando contra ele e o ambiente querendo prejudicá-lo. Mas ele foi contra aquelas pessoas, ele se revoltou, se rebeliou. E rebelião é isso. Você não está contente com a situação. Não tá. Pode se usar do descontentamento para se rebelar contra a vontade de Deus. Porque você não entende, porque você não aceita. Porque você ainda não entendeu que quem está com você é poderoso. E que se ele está deixando ser jogado na cova, tem algum propósito. É para algum bem. Então eu tenho trabalhado muito isso na minha mente. Quando alguma situação ruim vem, eu digo: Deus, eu sei que é pro meu bem, por mais que eu não entenda, tem um propósito em tudo isso. E se Deus quiser, Ele vai me revelar. Se Ele não revelar, eu vou continuar aqui. Entendeu? Mas não me deixar o homem, né, no tanque de Betesda. Só pra te dizer exatamente como tá lá. Me lembra o Espírito Santo. Então é João 5, acura o homem ao tanque de Betesda. Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor. E ele fala, né? Ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então ele não tinha ideia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Veja, eu já ouvi muitas pregações, né, e me perdoe, não é dizendo que os outros estão errados, mas falando muito de quando ele vai falar com Jesus. É como se Jesus está na frente dele, mas pelo que eu vejo aqui, ele não sabe quem é Jesus. Ele vai descobrir agora, quando Jesus fala sobre ele. Então, ele precisava de alguém que levasse ele para o tanque. É como, de repente, alguém chegasse para mim agora e dissesse assim: você quer um computador? Aí, vamos dizer um exemplo. Não, eu quero, mas assim, eu não tenho um cartão de crédito, tô sem dinheiro na conta. Ele contando da situação dele. Entende? E é com ele falando do meio natural, o meio físico, o meio humano, o que ele conhecia.
É diferente daquela mulher que diz que ela ouviu falar de Jesus. Então ela sabia coisas sobre Jesus. Já ele não está na frente dele. E por que Jesus curou ele ali? Porque tem outros ali. E Jesus desaparece no meio da multidão. E depois se encontra com ele no templo. Então veja, Jesus, ele é diferente. Jesus diz para ele, ó, não peque, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Muitas vezes a gente está lendo a palavra de Deus e a gente está olhando para Deus como foi as pessoas que foram com a gente. Então a nossa imagem mental de Deus é a imagem de paternidade, é a imagem como foi seu pai, e Deus não é como seu pai. Deus não é como sua mãe. Deus não é como seus líderes que podem de alguma forma não ter tido discernimento e ter te tratado mal. Então a gente lê as palavras e acha que Deus é como a gente, que acha que Deus é como nosso pai, e precisamos transitar mentalmente. Eu gostei muito do curso e falando uma coisa sobre curso, não é que o curso do Excelências da Camila Barro o chamado para excelência seja R$35. É porque na época que eu fui tentar fazer o segundo, eu ia dividir, aí ficava 12 vezes de 35, era algo assim. Era algo facilitado, sabe? E que eu fiz da Ilma Cunha, e uma das coisas que ela falava, qual é a voz que está dentro de você? E aquilo mexeu comigo, eu comecei a olhar. Então, eu via que muito das coisas que eu estava dentro do meu casamento, dentro da minha fala com os meus filhos, não era eu. Era a voz da minha mãe. Então, tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós queremos ser severos. Essa severidade com o outro, sabe? Essa falta de piedade, de amor, porque o interno ainda não está cheio de Deus. Tá cheio da severidade dos seus pais. Tá cheio da severidade dos seus líderes. Tá cheio da severidade dos humanos que te fizeram mal. Porém, Deus não é assim. Como, meu Deus do céu, a gente não precisa dele, irmãos. Ele é sem igual, sem palavras. Mas não desistiu de você. Então, muitas vezes, a voz que está dentro da gente é a voz das pessoas que nos fizeram mal. Não é realmente o Espírito Santo tendo tudo do seu interior. Ele está tão alargado do amor de Deus. O seu interior está tão em paz, com a paz que é de Deus. Então, para esse tratamento, diz o Senhor, tem que estar na presença. Tem que estar nos pés. Aquela mulher buscou a sua cura. A restauração da saúde e bem-estar do seu corpo físico, nos pés dele, nas orlas dele, no que o Pai entregou para ele. Precisamos ir para Jesus. Então Jesus não puxou a ficha dele e disse, poxa, não. Mas chegou ali para mudar a vida dele, para mudar a vida dele. Deus quer mudar as vidas das pessoas, você levando Jesus para elas. Jesus para elas. Porque Deus quer que essas pessoas cheguem no céu, não por causa de mim e de você. Porque eu e você não fomos para a cruz, mas porque quem foi para a cruz e sofreu com as obras do inferno, que é contrário aos humanos que Deus criou, homem e mulher, e que quer se meter na obra de Deus, é contra o diabo que você está lutando. É contra ele, diz o Senhor. Lembra o Senhor. Então ele é contrário à salvação. Ele é contrário e não vamos colaborar com as obras dele. Prefira levar os chicotes como Paulo e Silas e cair na prisão. Mas não use sua mão, não use o seu ventre para deixar ele contaminar você e você participar do reino dele, diz o Senhor. Agora, sem esse interior mudado, imagina se nós tivéssemos o poder que os discípulos tinham. Meu Deus, meu Senhor, Deus quer trazer a nossa consciência. Então, para encerrarmos, lá em... Lembra que a gente leu, né? Tamar, 2 Samuel 13, vê. O amigo Jonadab respondeu, uma ideia na mente, essa ideia é mal,
Não é? Essa ideia tem fingimento, tem uma circunstância, tem uma situação a qual Tamar não conseguiu enxergar nessa situação a maldade. E caiu dentro da cilada. Sofreu uma violência. Veja. E por isso que eu falei a questão da minha filha. Veja, ela tem 18 anos e você vê que ela não tem nenhum... Não é que nós não temos a capacidade de fazer mal, mas ela não conhece nada sobre a maldade. Então, na minha adolescência, eu não sabia de nada sobre a maldade. E caí na maldade, mas cooperou, quando Deus puder ser mais específico, para tudo, porque criou um temor tão grande de Deus para mim, porque eu conhecia a palavra, né? Deus até falou para que naquela época os irmãos diziam assim, esse não é o seu, né? Mas aí não dei ouvidos. Por quê? Porque, veja só, vou ser bem rasgado para você ver como foi as obras do diabo. E foi justamente para eu poder olhar, para eu poder entender e não ter vergonha das confissões. Por quê? Porque as confissões mostram para mim por que caminho ele veio. Por que caminho ele sempre veio na vida da minha família, pelo emocional e pelas carências. Então Deus me fez ver isso quando ele abriu a minha visão espiritual e foi quando eu voltei a minha mente contra ele. Então, entenda. Então ali a minha mãe, um jovem diz para minha mãe, um jovem que era bem visto na igreja, pegava as palavras, tinha posição, diz para minha mãe que gosta de mim, me dá cartas dizendo que gosta de mim. E minha mãe, ela me diz isso. Esse jovem até vai na minha casa, conversa comigo, dá 2 cartas. Então, ali naquele momento, eu fui enlaçada pelo amor e fiquei orando, inocente, orando para saber, porque não aconteceu nada. Mas a gente ficou orando para saber se era de Deus. Mas aí Deus me mostrou em uma situação a verdade. A verdade, porque eu vi ele dentro de um ônibus. E, engraçado, Deus sempre me mostra. Você vai ver o negócio, vou te contar algo. Então, Deus me fez ver ele no ônibus com uma moça toda alegre, todo feliz, e já estava namorando. E eu, feito uma besta, em casa orando por ele. Mas veja, a obra em si já mostrava que não era de Deus. Por quê? Porque quando ele falou para minha mãe que gostava de mim, ele estava noivo. Com essa menina do ônibus, ele já não estava mais noivo. Ele estava noivo, então isso era de Deus, irmão? Não era. Mas veja, estava claro que não era de Deus. Mas ali minha mãe deixou ele se aproximar, ele me colocou no grupo que fica, né, assim, dia de domingo, pregando na rua. Então eu era inocente nesse sentido, eu não via a maldade. Não é que não é capaz de fazer maldade, irmão. Eu tenho uma carne e tenho um sangue. Sou do mesmo material que você, caído de Adão. Então eu não via a maldade. Então ali eu sofri, porque eu sofri muito ali. Como eu não sabia, né, que eu tinha esses processos internos de adoecimento e psíquico, eu não sabia de nada disso. Então ali veio mais o quê? Rejeição, abandono, desprezo, tudo que já tinha carregado dentro de mim, eu não sabia. E ele ativou tudo isso. Então na escola tinha uma amiga que estava namorando. E aí, uma amiga que estava namorando. E aí esse jovem apareceu e acabei, na verdade, hoje tendo consciência, olhando pra trás, não tinha nada a ver com amor e com gostar. Ele estava suprindo ali uma dor, acalentando uma dor que eu sofri dentro, no meio dos meus irmãos. E ali eu não sabia, né? Enfim. Então aí acabou, né? Que me relacionei, casei, tive a filha com 20 anos. Olha, o amor de Deus é tão lindo por mim, que quando eu descobri que ele estava com outra pessoa, foi Deus, e Deus me mostrava em sonho. Mas na minha mente, ó os ídolos. Na minha mente era mais fácil eu fazer o que Deus estava mostrando do que... E eu nunca trazia o sonho pra ele. Entendeu? Nunca associava que podia ser ele. E não é o condenando porque ele passou por muitos processos comigo, porque eu era adoecida mesmo. E não sabia. Não é porque eu reagia daquelas formas. Sim, só pra eu entender a questão do inimigo. Então ali o inimigo colocou, não é? Então quando colocou, ele atendeu uma demanda. Sendo que havia algo no interior que o inimigo um dia ia usar para trazer mais dor. Então ali quando ele se relaciona com outra pessoa, e ali eu sofro o quê? Uma decepção, abandono, rejeição. E no dia que eu descobri, eu ainda me lembro, eu descobri, foi Deus mesmo que me levou exatamente.
E eu tava com a minha filha nos braços, né, quando eu descobri, só pra ser sucinta no assunto, porque envolve outras pessoas. E eu tava dentro do ônibus, morrendo de chorar, desesperada, veja, as dores todas ativadas, eu sem saber desse negócio de dor, de histeria, sem saber de nada disso, de adoecimento, de emoções. Eu tava tão louca com a menina no braço, a minha filha, que quando o ônibus parou na parada, que eu desci, na mesma hora, na frente do ônibus, passou o carro do meu pai. E ele foi que me viu, que eu ia atravessar a pista sem nem olhar o que tava na pista. E ele gritou, Lilian! E aí eu tava morrendo de chorar, desesperada. E ele, o que foi? E aí, pra você ver como Deus é lindo. Veja, eu ia atravessar a pista com a menina, que eu nem pra pista tava olhando. E ele gritou e parou o carro bem assim, do meu lado, foi na minha frente, eu não me lembro. Mas, irmão, quando eu desci do olho, meu pai foi passando. Não foi Deus, não? Claro, irmãos. Porque quando a gente não se conhece, Deus sabe exatamente. Então, quem me manteve viva foi ele que quis. Ele podia me levar, não podia não? Mas ele sempre me manteve viva. Então, veja por onde que o adversário veio. Então, ali eu orei, eu jejuei, eu perdoei. Mas aquele jovem queria aquela moça ainda e eu não entendia. E claro que não era da vontade de Deus aquele relacionamento, não é? Com ele, porque aquela família gerada, aquele fruto ali, não vem de Deus como Davi. Desobediência, não dei ouvido às palavras do Senhor, né? Quando ele disse que aquele jovem não era o meu. E mesmo assim eu decidi mentalmente, não conhecer nada da maldade, e você, né, tá falando aí, lembra que a sua cabecinha de adolescência não é justificativa, é porque ia colaborar para o que Deus, porque ia colaborar para aquilo que ainda estava lá na frente para eu passar. Então aquilo ali me fez gerar um temor, eu tenho que dar ouvido ao que Deus fala. Então ali, a partir daquele momento, eu não queria fazer nada se Deus não falasse. E eu ia passar por muitos processos. Então, eu precisava ter esse temor. Pra quê? Pra não me entregar a carências, pra não me entregar a engano, a mentira. Então, eu precisava que a mão de Deus pesasse. Porque eu estava perdida, eu não me conhecia. Então, as pessoas da igreja, quando soube que eu estava namorando, começou a cair em cima de mim. E foram lá em casa, fizeram a visita. Foi quando Deus falou que aquele jovem não era pra mim. Que eu não lembro exatamente as palavras, mas eu acho que Deus falou, né, que se eu ficasse com ele eu ia sofrer, eu não sei, eu não lembro exatamente, mas Deus falou algo assim. Então eu ainda ia pra igreja, mas teve uma jovem que foi na frente da minha casa, uma irmã, e ela disse, não é, eu acho que eu já falei, não sei se vocês lembram, eu sabia que você era uma farsa, então ali eu não soube lidar, olhando pra trás, eu não soube lidar com a rejeição, com o que os irmãos falaram, com os olhar deles pra mim, me olhando como se eu fosse uma pecadora. E na verdade eu só tava namorando com o menino, entendeu? Mas por ele não ser cristão e os irmãos tinham toda aquela mentalidade, ali eu acabei caindo veementemente no plano. Até que Deus me tirou daquele território, me levou pra casa da minha avó, como vocês sabem, né? Mas aí aconteceu essa questão, né? De ele ter outra pessoa. Então ali perdoei tudo, orei, jejuei, mas morreu. Porque aquela família era um fruto... Eu não sei se pode se dizer essa palavra, eu acho que fruto da desobediência, de algo que eu quis, de um desejo que era meu e que eu mesma busquei, que não era para aquele momento, mas que serviu de livramento porque muitos processos eu passei e por essa situação eu pude ficar agarrada com Deus. Então, quando aconteceu ali, eu conheci meu marido com 22 anos e meio, né? Então eu fiquei solta. Então eu fui sim ao Egito. E quando eu ia pro Egito, as meninas, né, com as amigas que se aproximaram, você só, né? E eu sofria muito, porque eu queria muito a família, chorava muito. Fui pra igreja com o menino no braço chorando, pedindo pra Deus restaurar, ia pra vigília, e Deus, e morreu. E ele ficou em silêncio. Ele só me disse isso na vida adulta. Entendeu? Que morreu ali, né? Aquele relacionamento da juventude. Então... só pra falar das obras. Então, aí, veja. Aí, eu ia com as meninas e elas diziam que eu era bipolar. Por quê? Porque eu não queria aquilo. Mas eu não sabia como voltar. E, na verdade, eu nem queria ir pra assembleia porque eu queria usar calça, eu queria usar maquiagem, não é? E como naquela época a Batista ia pro inferno... Então, era muita coisa. Então, perdida mesmo. Tava perdida. Então eu não queria voltar pela vergonha também estava na casa da minha avó, aí comecei a frequentar a Batista, então eu não esqueci Jesus, mas eu achava que ele não me queria
não é? Porque eu achava que eu era indigna. E foi ele que foi se encontrar com este Pedro, não é? Que reagiu ali da sua carne e sangue. Se puder trazer uma palavra para esse momento. Então, as minhas amigas diziam que eu era bipolar. E eu me lembro que em uma pilastre, né, um show que a gente tava, eu dizia para Jesus, eu dizia, eu não quero essa vida, me tira daqui. Eu realmente orava assim, sabe? E chorando, veja, num show, chorando, dizendo para ele me tirar. E o ápice dessa dor, realmente, foi quando eu orei no meu quarto. E essa oração eu me lembro porque eu já fiz culto de ação de graça. E eu falo que foi quando eu conheci meu marido, né? Eu orando na cama, eu sentada na cama orando, chorando muito, dizendo que eu queria muito uma família, que eu não queria essa vida. Então foi ali que eu conheci o meu esposo, foi que ele apareceu. Entendeu? E naquele momento ali, Deus usou poderosamente, sim, para me prender, mas foi para o meu bem e não para o meu mal. Porque ele não é assim hoje. Eu estudo, a gente vai para a igreja, então realmente era Deus ali que usou o ciúme dele, que usou do jeito dele para poder me proteger. Não era para o meu mal. Deus estava no controle todo momento. Então você veja, eu falei sempre para Jesus do meu amor por ele. Então eu tô aqui porque verdadeiramente ele me salvou. Ele quis me deixar viva. Ele quis que eu vivesse. Ele nunca me desprezou e nunca me abandonou. Então por que isso tudo serviu para no meu momento em que veio as obras que foi trazido para minha consciência, que vieram trazer para mim? O Espírito Santo me levou para lembrar. Você estaria viva se Jesus não tivesse com você, se Jesus tivesse desistido de você. Então ali ele começou a trabalhar, a mostrar as obras, olhar para a vida do meu pai, olhar para a vida da minha mãe, olhar para a vida da minha família. E eu comecei a ver por que caminhos ele veio. Por que caminhos ele veio. Por que eu caí no engano. Porque eu tinha a mente fechada para a maldade. Eu não conhecia a maldade. Então foi próprio Jesus que me socorreu, não foi ninguém. E foi eu falando no quarto, falando com ele. Foi ele que foi sempre dirigindo José. José estava com sua vida que nunca teve controle. Então Deus permitiu a primeira situação. Ele não podia não livrar. Ele não podia não livrar Eva, por exemplo. Estava ali no ambiente. Ele não podia dizer para mim também não. Mas ele sabia. Essa situação que vai acontecer na vida dela, ela vai me temer e vai me ouvir. E ele sabia que lá na frente ia acontecer muito mais coisas, que eu ia precisar temer a ele. José, quando ele tá ali na casa de Potifar, ele não tem nada, não é? Tá cheio de dores. E ali o temor a Deus fez ele não cair numa cilada do diabo. Então tudo cooperou para o meu bem. Eu estou aqui, eu estou viva e fico feliz de poder falar da minha história, porque é livramento para você e para outras gerações. O mal, ele existe, embora pouco se é falado hoje nas igrejas, não é? O diabo, ele existe. Existem pessoas que não acreditam que o diabo existe. Pessoas já falaram isso para mim e eu não fui discutir. Então existem pessoas que estão realmente, que não acreditam no reino do mal e se voltam contra os seres humanos. Mas o mal, ele existe, nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.